Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. É um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma determinada contribuição teórica, que foi a contribuição de Chomsky, dentro da minha pesquisa, que me trouxe, ampliou bastante o meu entendimento da chamada política de extermínio. Por que eu escolhi estudar isso? Principalmente porque dentro daquilo que eu tinha como referência, que era a psicologia norte-americana, que eu já vinha numa dissidência significativa, eu comecei a entender o perigo que é o psicólogo ficar nesse lugar de manejo do diagnóstico, como eu já falei em outros vídeos, referendando que tipo de vida deve viver, que tipo de vida deve morrer. Referendar e validar a vida é um lugar muito perigoso e que, considerando a experiência norte-americana, principalmente do campo da psicologia, eu não percebia esse estranhamento. E quando eu descobri o material de Chomsky, um material bastante rico, eu fui entendendo por que essa prática norte-americana, que acaba naturalizando essa ideia de eliminação da vida, acaba sendo muito articulada em vários meios da convivência mesmo social nos Estados Unidos e que acaba passando pelas diferentes instituições. Considerando que o material de referência que eu tinha, que foi material trazido pelo FBI, e o FBI está dentro desse contexto e acaba também sendo mais um braço de agenciamento dessa política de extermínio, através de uma defesa de que estamos atuando em nome de uma segurança nacional e internacional, e isso acaba legitimando, entre aspas, a eliminação das vidas, o uso ilegal através da espionagem, uma série de práticas que são ilícitas e que, mesmo não tendo a legalidade, acabam se propagando e continuam sendo utilizadas, continuam de alguma maneira no cenário ali das estratégias de governo que são utilizadas pelo cenário norte-americano. Então isso acabou, obviamente, criando um sentido para que eu fosse entender o Chomsky de uma forma muito legal, muito bacana, que ampliou o meu entendimento e o meu aprendizado. Então vamos lá. Chomsky ele é um grande crítico do governo norte-americano e é um crítico pesado, duro, principalmente com relação ao que ele chama dessa política de eliminação da vida, essa política de extermínio. Ele parte de algumas ideias interessantes que ele diz o seguinte: os Estados Unidos eles utilizam 3 aspectos que seriam 3 estratégias de governo que acabam aparecendo na sua forma de articulação com outros países, na maneira como ele lida com o cenário mundial, que são a questão do poderio militar, o uso da guerra e o uso do terror. O uso do terror a gente entende muito bem, principalmente com relação às contribuições de Hannah Arendt, quando ela vai falar do terror como forma de governo e que acaba sendo uma prática de produção do medo, do pânico, o controle das massas, exatamente através dessa ideia, que é uma ideia que acaba assustando e escandalizando todo mundo. A guerra, que é obviamente uma estratégia rentável, principalmente de fornecimento, não só fornecimento, mas ampliação dessa indústria armamentista, e a questão do poderio militar, que é como que as tropas militares são utilizadas dentro dos próprios países, que acabam sendo países partidários a princípio, para que os Estados Unidos continuem matando, utilizando a própria tropa militar daquele país. É isso que Chomsky vai falar para a gente. Então ele diz que isso são centenas de anos que os Estados Unidos utilizam essa política de extermínio das vidas e que continua impune. Ele diz que os países imperialistas acabam passando nesse cenário mundial de uma maneira impune. Então ele dá alguns exemplos e o que é relevante nesse contexto, quando a gente vai estudar essas estratégias que ele propõe, o que é relevante é entender o seguinte: a partir da década de 80, como ele diz, houve nos Estados Unidos todo um movimento de governo em torno da guerra ao terrorismo. E com essa história de guerra ao terrorismo, muitas situações acabaram se tornando cada vez mais complexas. Por quê?
Porque em nome desse terrorismo, como é que os Estados Unidos atuou? Oriente Médio e América Central, assim, foram os alvos principais, América Central dizimada. E Chomsky diz pra gente que o único país que eles não conseguiram utilizar a própria força militar do país para que o país destruísse os seus cidadãos foi a Nicarágua. Por quê? Porque a Nicarágua ela tinha um exército que a protegia. E, obviamente, por essa blindagem, os Estados Unidos resolveram, então, atacar a Nicarágua, e esse ataque só terminou em 1990, quando um representante norte-americano foi eleito pelo povo. Obviamente, quando a gente vai entender como que a partir do pensamento dele, como que essas atrocidades vão justificando a validade da vida e justificando quem é o inimigo, isso é uma informação muito interessante para compreendermos o tomador de reféns nesse cenário que é o cenário mundial. Ou seja, nós estamos importando uma doutrina que é uma doutrina norte-americana, que traz toda uma tradição com relação à produção desse inimigo público ou inimigo mundial a partir de uma lógica do terror. E esse tomador de reféns, ele não está distante da ideia do terrorista. Por mais que quando nós vamos estudar os perfis, quando nós vamos fazer a leitura diagnóstica, nós temos algumas propostas dentro da psicopatologia de diferenciação dos transtornos de personalidade. Mas o que eu estou falando é de uma ideia que vai sendo inoculada nessa lógica de construção do inimigo, onde o tomador, ele é também um terrorista. Ele não está dissociado. Até porque, quando você tem uma execução pública num cenário com tomada de reféns, pegando o contexto norte-americano, não há uma comoção em geral no sentido de, olha, uma vida foi destruída. Não, o mal foi destruído. Isso é muito interessante porque se nós pegarmos, por exemplo, Joel Birman, ele vai falar, né, no Cadernos sobre o Mal, ele vai trazer uma questão bem interessante dessa tendência à personificação do mal, na construção do mal como uma entidade. E parece que essa entidade encarna no tomador de reféns, que acaba, você destrói o homem, você destrói o mal. Essa lógica um pouco infantil, ou bastante infantil, eu diria, de acreditar que o extermínio passa por essa herança lombrosiana. O mal está ali, então vamos eliminar o mal. E quando a gente vai falar do Chomsky, quando a gente vai utilizar as ideias dele, nós entendemos isso melhor, porque ele vai trazendo o cenário político de atuação norte-americana e municiando a gente de informações para que a gente possa ampliar e compreender quais são os vetores que atravessam e que recortam, obviamente, aquele lugar. Isso para que o psicólogo saia dessa aliança diagnóstica, de usar o diagnóstico, melhor dizendo, como uma arma, como um instrumento que vai dar uma validade ao poder de polícia de matar. Isso é fundamental porque o lugar norte-americano do psicólogo é um lugar que me incomodou muito significativamente, que eu venho justamente defendendo uma tese de que na construção de um procedimento no contexto brasileiro em tomada de reféns, essa construção que ainda não existe precisa passar por um outro lugar que não seja de reprodução das ideias norte-americanas. Lugar esse que precisa ser construído e reconstruído, utilizando sim alguns referenciais, porque não podemos descartar tudo, existe muita coisa, existem coisas ali que são bastante significativas e válidas, mas há que se considerar um contexto diferenciado, percebendo essa política externa de ajuda norte-americana, né? Ou seja, como que o norte-americano utiliza essa ajuda dentro de uma política externa que acaba confirmando um padrão que é a construção desse inimigo. Inclusive tem até um exemplo que o Chomsky coloca, que é bastante assim, preocupante, onde ele diz que na época da Guerra do Vietnã, um determinado museu norte-americano, ele montou uma exposição onde ele tinha uma aldeia vietnamita e várias armas, onde as crianças, elas poderiam utilizar as armas para matar os habitantes da aldeia. E um grupo de mulheres se manifestou contra essa brincadeira
que de brincadeira não tem nada, e isso foi criticado pelo New York Times. Esse movimento feminino foi criticado, ou seja, o que está presente ali? Você vai inoculando desde o início uma regra de que esse inimigo está pronto, e você vai naturalizando a relação com esse suposto inimigo a partir do extermínio. Inclusive, o governo norte-americano faz muitas, nessa época da guerra ao terrorismo, e até hoje, faz muitas críticas com relação a utilizar a negociação ou a postura diplomática para resolver conflitos dessa ordem. Então, o mais importante nesse entendimento todo, reitero, é o psicólogo não compactuar com esse lugar. Nós precisamos estar conscientes disso para que a gente possa, de alguma maneira, dizer não a toda essa, digamos assim, essa influência, essa indução para que a gente ocupe um lugar que é um lugar de polícia no sentido de determinar a validade da vida. Esse não é o nosso lugar. A minha pesquisa é toda uma pesquisa crítica para desconstrução e reconstrução do lugar do psicólogo nesse cenário. E é fundamental que nós entendamos esses autores e aprofundemos algumas ideias que são de grande valia para que a gente tenha, de fato, uma blindagem e se coloque fora de algumas propostas. O próprio FBI, nós sabemos, na década de 24, por aí, 25, o FBI ele não tinha nada que referendasse, digamos assim, aquela prática de combate ao comunismo. Não tinha nada legalizado, não tinha nenhuma lei federal que desse poderes a ele. Então, na realidade, o que a gente tem ali? A gente tem ali toda uma prática que é uma prática arbitrária, como foi a prática arbitrária também dos Estados Unidos, voltando à questão da Nicarágua, quando eles simplesmente se recusaram a aceitar a condenação que foi feita pelo Tribunal de Justiça Internacional quando a Nicarágua recorreu e eles foram condenados por uso ilegal da força, quebra de tratado. E o que eles fizeram? Bombardearam lá as clínicas de saúde, dizimaram pessoas que eram pessoas inocentes e, como eu falei, só depois que foi um representante norte-americano foi eleito é que o conflito acabou na década de 90. Então, assim, são essas ideias que acabam passando e sendo naturalizadas e reproduzidas. Então, nós psicólogos precisamos ficar atentos para que a gente não entre nesse tipo de lugar e não reproduza essas ideias de uma maneira até ingênua e muitas vezes acreditando que estamos fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho não é esse. O diagnóstico ele precisa ser utilizado como uma ferramenta diferente da maneira como ele vem sendo utilizado por muitos psicólogos norte-americanos e que acabam reproduzindo esse lugar lamentável de validar a vida como se nós tivéssemos esse poder. A ideia é trazer nos próximos vídeos outras ideias do Chomsky, que é um autor assim, bastante interessante. Então, na medida em que nós formos avançando, eu vou selecionar alguns contextos, né, alguns textos dele dentro de determinados contextos, para que a gente possa ampliar essa discussão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui nos comentários o que vocês gostariam que a gente ampliasse, que a gente desenvolvesse mais. E, sem dúvida, estaremos juntos no próximo vídeo. Até a próxima, um forte abraço para vocês.